Nunca o movimento espírita precisou tanto de Allan Kardec como agora, após o advento das redes sociais. Alguns dos chamados influenciadores digitais estão utilizando fenômenos espíritas, muitos deles falsos, para incrementarem os números de inscritos e de acessos em seus canais nas diversas plataformas das redes sociais. Sendo que quase todas elas monetizam esses canais pelos números de acessos de usuários. O espiritismo não é competição e a divulgação de fatos inverídicos atrapalham, porque essas fake news podem despertar a curiosidade, mas distorcem as verdades contidas na doutrina de Allan Kardec. As redes sociais se transformaram num instrumento importante na divulgação da doutrina espírita. No entanto, é importante ficarmos atentos, porque é também um campo fértil para o surgimento de oportunistas. Conhecer o trabalho desenvolvido por Allan Kardec é fundamental para que os verdadeiros espíritas possam separar o que ajuda na divulgação do espiritismo de fatos irreais, os quais despertam a curiosidade de muitos, mas nada contribuem para as verdades ensinadas pelas obras ditadas pelos espíritos de luz. Para contribuir com a pureza da doutrina espírita, passamos a mostrar a seguir a vida e a obra de Allan Kardec. É o resultado de uma longa pesquisa realizada pelo jornalista espírita Dilmar Ferreira durante os últimos anos. É um vídeo longo, mas vale a pena assisti-lo, mesmo que seja por etapas. Minhas senhoras, meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec, e de não saberem onde encontrar, sobre aquele a quem chamamos mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos, e mesmo o sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretém alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções, bem poucos puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais impudentes calúnias. Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos com luz mais verdadeira, o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos. Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar, a justo título, de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado como metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Foi, com efeito, em Lyon, que a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família leonesa com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos à nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui a esse respeito um documento positivo e oficial. Aos 12 do vindemiário do ano 13, auto do nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jaime Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala N grau 76. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriaque Frederic Dittmar,
diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique N. Grau 78, feita a leitura. As testemunhas assinaram, assim como o maire da região do Sul, o presidente do tribunal. Assinado, Mathieu. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivail devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi porque desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Rivail Denizar fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar, em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava a Denizar Rivail o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Denizar Rivail era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e 2 anos depois, veio fundar em Paris, a Rua de Sèvres N. Graus 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdon. Para essa empresa se associara a um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denizar Rivail encontrou a senhorita Amélia Baudet, professora com diploma de primeira classe. Pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva. Ela soube por seu sorriso e predicados fazer-se notar pelo senhor Rivail, em quem adivinhou, sob a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo, que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade. O registro civil nos informa que Amélie Gabrielle Baudet, filha de Julien-Louis Baudet, proprietário e antigo tabelião, e de Julie-Louise Segneat de Lacombe, nasceu em Thiais, Sena, aos 2 do primário do ano 4º, 23 de novembro de 1795. A senhorita Amélia Baudet tinha, pois, mais 9 anos que o senhor Rivail, mas na aparência dir-se-ia ter menos 10 que ele, quando, em 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denizar Rivail, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sèvres, método de Pestalozzi, filho de Jean-Baptiste Antoine e senhora Jane Duhamel, residentes em Chantal-du-Loir, com Amélie Gabrielle Baudet, filha de Julien-Louis e senhora Julie-Louise Segneat de Lacombe, residentes em Paris, 35 Rua de Sèvres. O sócio do senhor Rivail tinha a paixão do jogo, arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O senhor Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45.000 francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo senhor e senhora Rival em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. Longe de desanimar com esse duplo revés, o senhor e senhora Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas, que lhe produziam cerca de 7.000 francos por ano, e terminado seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite ao serão gramáticas aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores, traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Levi Álvares, frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg Saint-Germain. Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, de 1835 a 1840, e que eram muito frequentados.
Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras, foi premiado por concurso em 1831, pela apresentação da sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Dentre as suas numerosas obras convém citar, por ordem cronológica, Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública em 1828. Segundo o método de Pestalozzi, ele publicou, para uso das mães de família e dos professores, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831 fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846 o Manual dos Exames para obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848 foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o Sr. Rivail, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito apreciada resume seus cursos, e depois publica Ditados Normais dos Exames na Municipalidade e na Sorbona, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França, e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços. Mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior, e como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica, conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era a princípio o estado de espírito do Sr. Rivail. Tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por partipris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além. Até agora não vos falei senão do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivail se obumbra, para ceder o lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era curso de origem de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizavam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Você um dia será dos nossos,
Disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula Sra. Roger, com o Sr. Portier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Puncher e a Sra. Planemaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. O Sr. Puncher era funcionário público, de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. Quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da Sra. Planemaison, Rua Grange Batelier N graus 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira, 6 de maio, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da Sra. Planemaison, fiz conhecimento com a família Baldin, que morava então à rua Ruchechouart. O Sr. Baldin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 17 anos. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução do que havia procurado toda a minha vida era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente, era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo, individualmente, ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens, e eles foram, para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. A estas informações colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que a princípio o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos Srs. Carlotti, René Taillandier, membro da Academia das Ciências, Tiedema Manteses Sardou,
pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não conseguiam pôr em ordem conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail. Esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos. Os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações, e o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente. Em razão de outros trabalhos, uma noite, seu espírito protetor cedeu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Galhas. Ele se chamava, então, Allan Kardec, e como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo o Sr. Rivail, pois lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado, após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar, e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do Sr. Baldin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me, aí, fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, que eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento as reuniões tiveram caráter muito diferente. Em 1856, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à Rua Tiquetone, em casa do Sr. Roustan Comlille, Jafet, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes. Com o auxílio da sexta aguçada, fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos, e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, que os espíritos me haviam recomendado, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns. Toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho, e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Esse livro era em formato grande, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra, em frente, para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome Denisard Hippolyte Léon Rivail, ou com o pseudônimo, sendo seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento. Ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858 sob a forma atual revista, correta e consideravelmente aumentada. No dia 25 de março de 1856 estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de compulsar as comunicações e preparar o Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoar em pancadas repetidas no tabique. Procurou, sem descobrir, a causa disso, e em seguida tornou a pôr mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos. Procuraram, mas sem resultado. De onde podiam eles provir? Moravam, então, à Rua dos Mártires N-Graus 8, no 2º andar, ao fundo. No dia seguinte, sendo dia de sessões em casa do Sr. Baldin, contei o fato e pedi a explicação dele. Pergunta: já ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Com que fim vinha ele bater assim? Queria comunicar-se contigo. Poderei dizer-me o que queria ele? Podes perguntar a ele mesmo. Porque está aqui, meu espírito familiar, quem quer que sejais,
agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois, para te chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui, à tua disposição. Ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar. O que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. A vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia? Ou sobre o conjunto do trabalho, sobre o capítulo de ontem, e faço-te juiz dele, torna a lê-lo esta noite, reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Rasguei o que tinha feito ontem, não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro, talvez, ou, pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento, mas, quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Animastes alguma personagem conhecida na Terra? Disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar discrição? Não saberás mais que isto. De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que com efeito havia cometido a dilação de um mês, fixada para cada comunicação do Espírito Verdade. Raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum e, cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista, que a isso se vinha opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Rostand, pela médium Lily Jaffé, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Lily Aline C. Médium. A 6 de maio de 1857, a Sra. Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes, que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do Sr. Dean, sendo intermediário o Sr. Croze, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea, obtida na ausência de Allan Kardec. Assim, também, se deu a respeito do seu pseudônimo numerosas comunicações, procedentes dos mais diversos pontos, vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito, urgido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder. Allan Kardec formara, em razão do êxito de O Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao Sr. Tiedemann, para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias, no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da Sorte e do Fawkes, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Apressei-me em redigir o primeiro número, e o fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Fiz, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. Como previra o espírito, esse jornal se me tornou em poderoso auxiliar. Reconheci, mais tarde, que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar-me a marcha. Só, eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava, também, à altura dos acontecimentos, que nunca o surpreenderam, e durante 11 anos, nessa revista espírita,
que acabamos de ver como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados. Como ele mesmo relata e como lhe for anunciado ao ser-lhe revelada a sua missão, essa comunicação e as reflexões de que as anotou Allan Kardec nos mostram, sob um prisma pouco lisonjeiro, a situação naquela época, mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. O excesso de trabalho, o cansaço e a cobrança levavam o mestre ao desânimo, causando preocupação aos colaboradores mais próximos e até mesmo aos espíritos comprometidos com o processo da revelação da Boa Nova. De vez por outra, Allan Kardec recebia mensagens de conforto dos espíritos mostrando que a luta valia a pena, já que fazia parte de sua missão na Terra. Em uma dessas oportunidades, Kardec recebeu essa mensagem de conforto espiritual de um espírito de verdade. A missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos, a tua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito, contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas, sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar. Com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso, também, ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação, e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos, as minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança, e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso, mais de uma vez, sucumbi, sob o excesso do trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Quando se conhecem todas essas lutas, todas as torpezas de que Allan Kardec foi alvo, quanto ele se engrandece aos nossos olhos e como seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor. Que se tornaram esses invejosos, esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho? Na maior parte são desconhecidos os seus nomes, ou nenhuma recordação despertam mais. O esquecimento os retomou e sepultou para sempre em suas sombras, enquanto que o de Allan Kardec, o intrépido lutador, o pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1º de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, a Rua dos Mártires com Lille, Edu Fawkes como principal médium. O seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo, aí reuniu ele mais de 30.
tornando-se então esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos. Alguns dos assistentes se propuseram formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões, mas era preciso, para se poderem reunir, obter o reconhecimento e a autorização da polícia. O senhor Dufaux, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia de então, encarregou-se de dar os passos para esse fim, e graças ao ministro do Interior, o general X, que era favorável às novas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, enquanto que pelo processo ordinário teria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito. A sociedade foi, então, regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras, no local que fora alugado no Palais Royal, Galeria Valois. Aí ficou durante um ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não podendo lá permanecer por mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante Douix, no Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou em sede própria, a Rua e Passagem Santana N. Grau 59. Depois de haver dado conta das condições em que se formou a sociedade e da tarefa que teve a desempenhar, Allan Kardec assim se exprime, Revista Espírita, 1859, página 169. Empreguei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a solicitude e toda a dedicação de que era capaz, do ponto de vista administrativo. Esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e por imprimir-lhe um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia séria teria cedo desaparecido. Agora, que a minha tarefa está terminada e que o impulso está dado, devo inteirar-vos da resolução que tomei, de renunciar de futuro a toda espécie de função na sociedade, mesmo a de diretor dos estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com que me sentirei sempre feliz e honrado. O motivo da minha determinação está na multiplicidade dos meus trabalhos, que aumentam todos os dias, pela extensão das minhas relações, porque, além daqueles que conheceis, preparo outros trabalhos mais consideráveis, que exigem longos e laboriosos estudos e não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, quer para o preparo, quer para a coordenação e a passagem a limpo. Reclamam assiduidade muitas vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais, pois que se torna indispensável a iniciativa quase exclusiva que me tendes deixado. É a esse motivo, meus senhores, que eu devo ter tantas vezes tomado a palavra, lamentando com frequência que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem das suas luzes. Desde muito tempo alimentava o desejo de demitir-me das minhas funções, e manifestei-o de modo muito explícito em diversas ocasiões, quer aqui, quer em particular a muitos dos meus colegas, e especialmente ao Sr. Ledoyen. Tê-lo-ia feito mais cedo, se não for o temor de produzir uma perturbação na sociedade. Retirando-me no meado do ano, poderiam acreditar em uma deserção, e era preciso não dar esse prazer aos nossos adversários. Desempenhei, portanto, a minha tarefa até ao fim. Hoje, porém, que esses motivos cessaram, apresso-me em vos dar parte da minha resolução, para não embaraçar a escolha que fareis. É justo que cada um tenha a sua parte nos encargos e nas honras. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região, e eis aqui como a ela fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Sr. Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo, e felicita-se pela cordialidade do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Observou, em todo lugar em que se demorou, os progressos consideráveis da doutrina, mas o que sobretudo é digno de nota, é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas, que, ao contrário, dela se ocupam de modo sério, e que por toda parte lhe compreendem o alcance e as consequências futuras. Há, sem dúvida, muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados,
Mas os motejadores diminuem sensivelmente, vendo que os seus sarcasmos não colocam do seu lado os gracejadores, e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças, começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda, e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser em toda parte a ordem do dia, e é esta: o espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado das coisas. Mas, é sobretudo em Leão que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são, aí, numerosos em todas as classes, e na classe operária contam-se por centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência, sob o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral, no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis aqui algumas passagens, próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Leão os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam, e, em pouco tempo, eu o espero, já se não poderão contar mais. Se, porém, Leão se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que ainda vale mais. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Ah, meus senhores, 3 categorias de adeptos, e uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos veem outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima, e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes, para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou, melhor, os espíritas cristãos. Pois bem, meus senhores, eu vô-lo digo com satisfação, e ainda não encontrei, aí, nenhum adepto da primeira categoria. Em parte alguma vi que se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos. Por toda parte o fim é grave, as intenções são sérias, e, a crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas leoneses, por terem, assim, entrado largamente nessa senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Este exemplo não será perdido, terá suas consequências, e não é sem razão, eu o vejo, que os espíritos me responderam noutro dia por um dos vossos médiuns mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimi a minha surpresa. Por que te admiras disso? Leão foi a cidade dos mártires, a fé aí é vivaz, ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Leão será o coração. O primeiro livro lançado por Allan Kardec foi O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. O segundo livro foi O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861. O terceiro foi Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864. O livro O Céu e o Inferno foi lançado no mercado editorial parisiense em 1º de agosto de 1865. É o quarto livro da codificação da doutrina espírita preparado por Allan Kardec e tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, baseado no conteúdo introduzido em O Livro dos Espíritos. Já a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo foi publicado em Paris em 6 de janeiro de 1868. Allan Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869 em Paris.
O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sob modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos. Desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do Mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade.